Olá, forasteiro! Bem-vindo ao canal, O Velho Faroeste. Hoje vamos falar do FBI do Velho Oeste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta que tipo de vídeo você quer que eu traga. A lei antes da lei 1850, Pinkertons e Rangers do Texas. No Velho Oeste americano, antes de existir o FBI, antes mesmo de haver xerifes organizados em muitas cidades, a justiça era um conceito frágil. As estradas eram dominadas por assaltantes, os trens por ladrões de carga, e os bancos eram alvos fáceis. Enquanto o governo tentava expandir seu domínio para o oeste selvagem, a criminalidade crescia mais rápido do que qualquer lei poderia alcançar. Foi nesse cenário que surgiram duas forças lendárias: a agência Pinkerton e os Rangers do Texas, homens que levaram a justiça nas próprias mãos e muitas vezes ultrapassaram os limites da lei. A história começa em 1850, com Alan Pinkerton, um imigrante escocês e fabricante de barris que acabou se tornando o primeiro detetive particular dos Estados Unidos. Ele fundou a Pinkerton National Detective Agency, uma organização privada que prometia nunca dormir, simbolizada por um olho aberto em seu logotipo, de onde nasceu a famosa expressão "olho que tudo vê". Os Pinkertons foram pioneiros em investigações criminais, espionagem e proteção de grandes empresas ferroviárias e bancárias. Eles criaram o primeiro banco de dados de criminosos do país, com fichas, descrições e retratos falados, um sistema que influenciaria a polícia moderna. Mas a fama veio acompanhada de polêmicas. Enquanto muitos os viam como heróis que perseguiam bandidos perigosos, outros os consideravam mercenários contratados pelos ricos. Os Pinkertons eram pagos para caçar qualquer um que ameaçasse os interesses de seus clientes, fossem ladrões, grevistas ou até políticos. Eles agiam fora da estrutura oficial da lei, mas com uma eficiência assustadora. Durante a Guerra Civil Americana, foram contratados para proteger o presidente Abraham Lincoln e impedir um plano de assassinato, e conseguiram salvar sua vida antes mesmo de ele assumir o cargo. No auge do Velho Oeste, os Pinkertons ficaram famosos por caçar bandidos lendários como Jesse James, Butch Cassidy e Sundance Kid. A perseguição a Jesse James se tornou um marco. Os agentes seguiram pistas, interrogaram cúmplices e até invadiram casas suspeitas. Em uma dessas missões, o irmão de Jesse, Frank James, matou um agente Pinkerton e, em retaliação, outro membro da família James foi morto. A caçada se transformou em uma guerra pessoal, mostrando que a linha entre justiça e vingança era tênue. Mesmo assim, o nome Pinkerton passou a representar autoridade, competência e medo entre os criminosos. Com o crescimento das ferrovias e das minas de ouro, os Pinkertons se espalharam pelo país. Foram contratados para proteger carregamentos, investigar roubos de trem e desmantelar quadrilhas que atacavam comboios no deserto. Suas táticas incluíam disfarces, infiltrações e até espionagem industrial, algo completamente novo para a época. A agência chegou a ter mais de 2.000 agentes ativos e 30.000 colaboradores, tornando-se maior que o próprio exército dos Estados Unidos em alguns períodos. Era a primeira organização de segurança privada em escala nacional e uma das mais temidas. Enquanto isso, no sul, em um território mais selvagem e árido, outra força nascia: os lendários Texas Rangers. Criados oficialmente em 1835, os Rangers eram uma mistura de soldados, exploradores e xerifes improvisados. Eles surgiram para proteger os colonos de ataques indígenas, patrulhar fronteiras e manter a ordem onde não havia lei. Ao contrário dos Pinkertons, não eram uma agência privada. Eram homens do próprio povo, conhecidos por sua coragem e brutalidade em igual medida. Os Rangers patrulhavam vastas regiões a cavalo, enfrentando desertos, tempestades e emboscadas. Muitos eram veteranos de guerra ou pistoleiros que trocaram a fama por um distintivo em forma de estrela. Seu lema era simples: um Ranger é suficiente, refletindo a autoconfiança quase lendária desses homens. Combateram contrabandistas, caçaram assassinos e atuaram em batalhas sangrentas contra tribos Comanche e bandidos mexicanos.
eram respeitados e temidos, e suas ações ajudaram a definir a fronteira do Texas e o destino do oeste americano. Mas assim como os Pinkertons, os Rangers também tinham um lado sombrio. Seus métodos eram diretos e muitas vezes violentos. Não hesitavam em aplicar justiça imediata, o que em muitos casos significava linchamentos ou execuções sem julgamento. A linha entre lei e vingança era fina, e muitos inocentes pagaram o preço. Mesmo assim, para os cidadãos das pequenas cidades, os Rangers representavam esperança. Eram os únicos dispostos a enfrentar o caos. Curiosamente, Pinkertons e Rangers nem sempre estiveram do mesmo lado. Em algumas ocasiões, suas missões se cruzaram e chegaram até a se enfrentar. Enquanto os Pinkertons serviam aos interesses das grandes empresas, os Rangers respondiam ao governo texano e às comunidades locais. Para o cidadão comum, os Pinkertons eram os homens do dinheiro. Já os Rangers, os homens da terra. Duas visões diferentes de justiça, mas ambas moldadas pela pólvora e pelo faroeste. Com o passar dos anos, tanto a agência Pinkerton quanto os Rangers evoluíram. Os Pinkertons foram incorporados a estruturas modernas de investigação e segurança, tornando-se uma empresa global que ainda existe até hoje. Já os Texas Rangers se transformaram em uma unidade oficial da Polícia Estadual, símbolo de honra, coragem e tradição. Ambos deixaram um legado que inspirou incontáveis livros, filmes e séries, e ajudaram a criar a imagem mítica do homem da lei do Velho Oeste. Mas no fim das contas, a história dos Pinkertons e dos Rangers revela uma verdade dura. No Velho Oeste, a justiça tinha um preço, e muitas vezes esse preço era pago em sangue. Foram eles que moldaram a fronteira, não com leis escritas, mas com coragem, suor e balas. E até hoje, seus nomes ecoam nas lendas, como os caçadores da lei. No fim das contas, o Velho Oeste foi moldado não por leis escritas, mas por homens. Homens dispostos a morrer pela ideia de justiça. Os Pinkertons e os Rangers personificaram o dilema eterno entre lei e moral, autoridade e liberdade, justiça e vingança. Foram amados, odiados, temidos e imitados. Mas sem eles, o Oeste talvez nunca tivesse deixado de ser selvagem. E mesmo hoje, quando o sol se põe sobre as antigas rotas de diligência e minas abandonadas, a lenda desses caçadores da lei ainda ecoa no vento. Porque a verdade é simples. No Velho Oeste, a justiça nunca dormia. E aí, forasteiro, gostou do vídeo? Se sim, deixe seu like, ajude o canal se inscrevendo e comentando o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E até a próxima.